E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui para fazer um vídeo e falar mais de forças, porque eu sinto uma coisa assim muito importante e que talvez as pessoas não entenderam, até porque é uma coisa complexa, mas está muito distante da gente. Só que assim é fundamental para a gente entender uma das leis, né, que rege, né, o universo e rege muito fortemente a Terra, tá? E as nossas vidas por consequência, tá? Então, a gente está passando aí por momentos onde isso aí está muito explícito, tá? Eu quero começar com uma analogia um pouco da natureza, né, onde eu posso dizer e vocês entenderem um pouco melhor como as forças reagem, né? A gente tem de um lado, por exemplo, a força do Sol, do outro lado a força da chuva, que combinadas, né, elas geram, por exemplo, a vida vegetal, né? Então a gente vê principalmente aqui no sul no verão, faz muito sol, um calor seco, né, uma época seca, mas quando chove, a gente vê, por exemplo, a grama cresce muito rápido, a vida vegetal cresce muito rápido. Então, o que acontece? São duas forças agindo, duas forças diferentes agindo, só que a natureza, ela entende o funcionamento disso, ela tem uma inteligência, né, maior do que a nossa, nesse caso, né, nossa, eu digo, do que a maioria das pessoas, e aí acaba gerando, né, um resultado que é a vida vegetal, né. Então, isso é um princípio das forças agindo, tá? O que a gente vê aqui na Terra, tá? E na nossa vida, né? A vida do ser humano. Eu vou usar o caso mais explícito que tem hoje, né? Que é uma força, vamos dizer assim, política, por exemplo, né? Que é um lado contra o outro. Só que o que acontece? Qual que era a tendência natural? Por que existem essas brigas de força? É para gerar um resultado, né? É para daquilo sair alguma coisa melhor, para daquilo sair uma criação, uma evolução, né? Um resultado daquilo. Só que a gente, como ser humano, a gente acaba se prendendo, né, com isso e se identificando com essas forças. Essa é a grande loucura nossa, né? Então, se a gente for pegar a direita e a esquerda, isso não gera um resultado, por quê? Porque a gente se apega a um lado de pensamento ou outro lado de pensamento. A gente não está aberto para entender e evoluir, né? O que seria, digamos, a dialética ou os pensamentos dos filósofos de antigamente, onde tu tem um pensamento que tu contrapõe aquele pensamento e que tu gera um novo entendimento. E assim tu vai construindo uma linha de raciocínio e evoluindo a tua sabedoria e o entendimento sobre as coisas. É através das forças opostas que tu cria uma nova. E essa é a grande loucura. Hoje a gente vê a nossa sociedade presa nessas forças, né? Só que a gente, se a gente for ver a nossa vida, a gente acaba também se prendendo porque a gente se identifica com elas. E esse é um dos grandes problemas da nossa vida, a identificação, né? A identificação com as coisas. Em vez da gente entender como a lei funciona, a lei geral das coisas, né? E simplesmente seguir o processo da vida, né? Então, a gente sofre uma influência, né? A gente coloca uma força e através dessa influência mais a nossa força, ou seja, uma força vindo e a nossa força indo, a gente cria algo. Mas só que para a gente criar algo, a gente tem que desapegar da nossa força, da força que a gente colocou. Ou seja, a gente coloca uma força para criar, mas depois a gente tira ela para receber a criação, né? Então, a dualidade, né, que é uma das, se vocês forem ler todas as sabedorias antigas vão falar o mundo é dual, porque isso é uma lei universal, tudo é dual. Só que a gente tem que entender que não é porque é dual, né, esse entendimento de dizer, o mundo é dual, a gente acredita nisso e parou nisso. Não. O que eles queriam dizer? Entendam as leis. O mundo é dual, mas só que a gente tem um monte de exemplos em religiões, filosofias, tudo mais, que a dualidade ela não é positiva. Ela existe simplesmente como forças criadoras, tá? Na verdade, uma vai ter um papel de força criadora, o outro vai ter um papel de força destruidora e a outra vai ter um papel de força, digamos, mantenedora, né? Então a gente vai ver lá na Índia vai ter, né, um deus, acho que se não me engano é Shiva, que
que vai ser o destruidor, eu não lembro agora de cabeça, né, não era o objetivo falar nesse vídeo, mas se vocês forem ver, todas elas vão ter essas forças agindo, né, na Igreja Católica a gente vai ter a Trindade, né, na cosmologia a gente vai ter, lá eu já fiz um vídeo sobre isso, Theos, Caos, gerando cosmos, né, então o Theos lá é a fonte criadora, a inteligência, né, o Caos é a inteligência no sentido de luz, né, da gente ter a ideação, né, o caos no sentido de ser o que a gente não conhece, de ser aquilo que é escuro, né, ou seja, a gente não pode ver, e essas duas coisas gerando cosmos, a ordem, o filho, né, pai, mãe, filho, né, na vida do ser humano é isso, né, para o filho nascer, nós temos que ter duas forças, a força masculina e a força feminina agindo e gera filho, ou seja, em toda a natureza, onde a gente não coloca a nossa identificação, né, os nossos desejos no meio, a gente só cria quando tem duas forças. E isso a gente tem que entender muito na nossa vida, porque quando acontece uma força contrária a nós, a gente tem que entender que a gente está colocando uma força contrária, tá? E essas forças vão estar aqui. Elas existem para criar algo novo. Se eu me apegar a isso aqui, eu vou estacionar nisso aqui, tá? Eu não vou evoluir. Eu vou ficar batendo, 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 batendo. Então, por isso que eu vejo quando e a gente vê isso muito a física mostra isso, mas a nossa vida mostra isso, né? Eu falo bastante da política porque é o que está evidente aqui, né? Hoje, bastante no Brasil e no mundo, inclusive, não é só no Brasil. Uma força vai batendo, quanto mais forte ela vai batendo, a outra vai respondendo mais forte, a outra vai respondendo mais forte, a outra vai respondendo mais forte. Por quê? Briga de egos aqui, briga de identificação, de dizer, eu estou certo, tu está errado, em vez de simplesmente entender que está tendo algum choque, e esse choque aqui é de diferentes opiniões, e o certo que a gente tinha que estar fazendo era convergir essas opiniões para gerar uma situação nova, entende? Porque isso que as forças estão dizendo, isso aqui não está funcionando para mim, isso aqui não está funcionando para mim, então vamos criar algo novo. Só que a gente se apega a isso, tá? E isso é em tudo na vida, tá? Então por isso que assim é muito importante a gente entender esse princípio das forças, da dualidade que gera a trindade, né? Que é a parte mais santa, a parte mais elevada por causa disso. Então a gente vê em diversos pontos das sabedorias antigas e da própria natureza que estão mostrando como é que a força funciona e como é que as coisas funcionam, só que a gente se apega e briga contra as forças, a gente briga contra a natureza da vida, e aí que tá o problema, aí que estão as frustrações, aí que estão as decepções, a gente espera das coisas o que não é, entende? A decepção ela vem disso, vem de a gente esperar de alguém ou de algo uma coisa que dali não vai sair. E por isso que eu digo, vocês têm que entender o princípio das forças, porque ela rege tudo aqui dentro da Terra, tá? E ela vai reger no universo, né? É um dos princípios, mas na Terra ela funciona de uma forma muito mais forte, porque a gente está vivendo aqui na materialidade, e essa materialidade ela é a parte objetiva da ideação, né? Do mundo ideal, né? A gente tem o mundo objetivo, que é o que a gente vive, tem o mundo das ideias, né? O mundo das ideias, ele vai ter que ter um choque para ter, por exemplo, a criação no mundo objetivo, mas o mundo das ideias nunca vai ser igual ao mundo objetivo, porque eles estão em lugares diferentes, né? Porque um é resultado do outro, né? O mundo objetivo é resultado do mundo criativo, mas o mundo criativo sozinho ele não faz, ele precisa de uma outra força que se choca para vir para o mundo objetivo. Então, eu estou trazendo alguns pontos assim de vistas, assim, alguns exemplos para fazer vocês entenderem a importância do entendimento das forças, tá certo? Então, assim, se tu tiver alguma dúvida, algum insight, alguma coisa que quiser perguntar, comentar, fala aqui embaixo, né, nos comentários, que eu posso fazer um novo vídeo, posso responder ali também. E porque eu acho muito importante esse entendimento das forças para a gente ter mais qualidade de vida e também, tá, para ter melhores resultados na vida, tá? Porque é isso que eu estou dizendo, às vezes tu espera resultado de uma coisa onde essas forças não estão agindo, ou tu tá esperando que a tua ação gere um resultado, sendo que essa força vindo do outro lado que precisaria gerar aquele resultado não acontece, né? Então, comenta aí que vai ser bem bacana poder daqui a pouco fazer uma coisa mais específica, mais pontual, de exemplo.
Eu trouxe isso porque, de fato, sim, é fundamental esse entendimento, tá? E espero que tenha curtido o vídeo, então, aí, se curtiu, dá um like, né? Se achou que pode ser interessante para alguém, compartilha. Também se inscreve aí no canal, porque tô botando 2 vídeos por semana, né, sobre assuntos diversos, e aí você vai ser notificado aí quando entrar um vídeo novo no canal, tá certo? Espero que tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo.